Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Traficantes de drogas têm misturado anestésicos de uso veterinário para aumentar o rendimento e o efeito da cocaína. De acordo com a polícia, a estratégia é armazenar o entorpecente em chácaras no entorno da capital paulista para não chamar a atenção da fiscalização. As imagens foram gravadas nos arredores de São Paulo. Uma chácara num local de difícil acesso e com uma extensa área de lazer. Segundo a polícia, essa propriedade era usada para armazenar cocaína. A droga já saía daqui embalada e pronta para consumo. A pessoa passar naquela região nunca vai suspeitar que ali trata-se de uma casa que mantém drogas em depósito. A cocaína entrava no Brasil pela fronteira com o Paraguai e era trazida de carro até Jundiaí, a 50 quilômetros de São Paulo. Depois de misturada, a droga era levada até os pontos de venda, na capital e distribuída em outras cidades do interior. Os policiais descobriram a localização da chácara durante uma apreensão de 215 quilos de cocaína na zona leste da capital. O endereço estava num caderno de anotações apreendido com os traficantes. Além do depósito, a polícia também descobriu que os criminosos misturavam cocaína com remédios veterinários para potencializar o efeito da droga. O anestésico encontrado na chácara continha cloridrato de cetamina, uma substância usada em cirurgias veterinárias. Além dos remédios, havia ampolas, material para embalagem e carros com painéis preparados para esconder a droga. Um homem que tomava conta da casa foi preso. A polícia vai investigar quem alugou a chácara e se a quadrilha recebeu ajuda para comprar o medicamento. Em Goiás, um grave acidente entre dois carros provocou a morte de 8 pessoas. Num dos veículos foram encontradas latas de cerveja. O Jornal da Record teve acesso às imagens do momento da colisão. Eram quase 9 da noite de domingo. No carro estavam 3 pessoas. Aparentemente, o motorista do outro veículo perde o controle da direção, invade a pista contrária e atinge a lateral do carro. Por outro ângulo, é possível ver que o veículo estava em alta velocidade. 8 jovens morreram. 6 foram velados neste ginásio no distrito de Marinápolis, a 30 quilômetros de Goiânia. Eles tinham entre 13 e 21 anos de idade. Essa quadra aqui nunca mais vai ser a mesma sem eles. Porque esses dias eles estavam jogando aqui, hoje como tá, né? É muito triste. Os carros ficaram destruídos. Dentro de um deles, ainda era possível ver latas de cerveja. 6 ocupantes num veículo não tem cinto de segurança para todos eles, né? E a violência do impacto, né, tendo 5 pessoas ejetadas ali do interior do veículo, dá-se para que a gente suponha que eles não estavam utilizando devidamente os equipamentos de segurança, né? Os jovens voltavam de uma cavalgada em Anápolis, a cerca de 20 quilômetros do local do acidente. Testemunhas disseram que viram um carro fazendo zigue-zague na rodovia. No outro veículo estavam 3 pessoas. 2 morreram no local. Luana Rodrigues da Silva segue internada na UTI em estado grave. As outras 2 vítimas foram veladas em Bonfinópolis, a 40 quilômetros de Goiânia. Veja agora outros destaques do dia. Justiça nega a prisão preventiva de jovem que dirigia carro de luxo que bateu e matou um motorista de aplicativo. Críticas de Elon Musk a Alexandre de Moraes reabrem debate sobre regulamentação das redes sociais no Brasil. Com vantagem para senador, julgamento sobre cassação de Sérgio Moro volta a ser suspenso. Temporais deixam milhares fora de casa e estudantes sem aulas em Salvador. Eclipse solar total mobiliza mesmo quem só pôde ver o fenômeno pela internet. E no futebol, a festa dos campeões estaduais de 2024. Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
A justiça negou mais uma vez a prisão do jovem que dirigia um carro de luxo e provocou um acidente com morte na semana passada em São Paulo. Na decisão, o juiz também ordenou que Fernando Sastre Filho entregue o passaporte e pague uma fiança de R$500 mil. O juiz Roberto Zanichelli Sintra negou o pedido de prisão, mas determinou a quebra do sigilo telefônico de Fernando, suspendeu a habilitação e impôs outras medidas restritivas. Não sair de São Paulo por mais de 8 dias sem comunicação prévia, não se aproximar ou tentar contato com a vítima sobrevivente, testemunhas ou parentes e juntar no processo em até 48 horas comprovante de depósito em conta judicial no valor de R$500 mil a título de fiança. Fernando também está proibido de deixar o país e deve entregar seu passaporte à justiça. Ainda segundo o documento, qualquer descumprimento injustificado dessas medidas provocará o imediato estabelecimento da prisão. Uma das esperanças da investigação eram as câmeras que monitoram o trânsito numa das avenidas mais movimentadas na zona leste da capital paulista. A Companhia de Engenharia de Tráfego e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito confirmaram que os radares na região da avenida onde aconteceu o acidente estão desativados desde 24 de março, uma semana antes da batida que matou um motorista de aplicativo. Os equipamentos, que estão passando por atualização tecnológica, poderiam ter registrado a velocidade do carro dirigido por Fernando Sastre Filho. O delegado titular do distrito que investiga o caso lamentou a ausência do radar. A investigação feita por meios eletrônicos é sempre fundamental hoje na instrução de um inquérito policial. Marcos Vinícius Rocha segue internado na UTI e deve ser novamente operado por problemas pulmonares. A expectativa agora é pelo depoimento da namorada de Fernando. Ela é considerada uma testemunha fundamental, porque pode esclarecer como estavam as condições dele ao sair do clube de pôquer. A Secretaria da Segurança Pública ainda não se pronunciou sobre a sindicância que investiga a conduta dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Um estudante universitário de 24 anos foi morto hoje durante um tiroteio na Baixada Fluminense. A troca de tiros foi entre grupos de milicianos. 2 crianças também foram baleadas. Moradores de Seropédica se assustaram com os tiros. Dentro de bancos e também nas lojas, houve pânico. No centro da cidade, as pessoas tentavam se proteger dos disparos. Vem se arrastando! Vem se arrastando, Leila! Na troca de tiros, o estudante de biologia Bernardo Paraíso, de 24 anos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, acabou atingido e morreu no local. Segundo testemunhas, o rapaz foi baleado quando estava em frente a um supermercado. Ele era incrível, não podia ter, não era para ele ter passado por isso, sabe? A gente só estava saindo do mercado. Vídeos de moradores registraram a ação da polícia, que foi acionada para conter o confronto entre milicianos rivais. Tá aí. Um suspeito de envolvimento com a milícia foi preso e outro ferido no tiroteio, levado ao hospital. Os policiais apreenderam com eles um fuzil, uma pistola e munição. As balas perdidas ainda atingiram 2 crianças, uma de 4 anos e outra de 1, que estão sendo atendidas no hospital e não correm risco de morrer. Em 2024, já são 8 meninos e meninas feridos por armas de fogo em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma dessas vítimas não resistiu. Nas últimas semanas, Seropédica tem enfrentado uma guerra de milicianos pelo controle do crime organizado no município. Depois dos confrontos, o que se viu foi o saldo de mais um dia de violência. Carros com marcas de tiros e uma granada no chão. A justiça converteu em preventiva a prisão dos 3 tutores dos pitbulls que atacaram a escritora Rosiana Murray, no Rio de Janeiro. O trio tinha sido preso em flagrante. A escritora de 73 anos segue internada com um quadro de saúde considerado grave. O jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, anunciou hoje que conseguiu recuperar o carro e a medalha de campeão que foram levados ontem num assalto após a final do Campeonato Carioca.
Matheus chegou a ficar sob a mira de um fuzil. Até agora, ninguém foi preso. O Brasil tem quase 576 mil médicos ativos, o que representa uma média de 2,8 profissionais para cada 1.000 habitantes. É a maior proporção já registrada no país. A taxa é maior do que a de países como os Estados Unidos, o Japão e o México. Mas há um problema grave. A maioria dos médicos no Brasil trabalha no Sul, no Sudeste e nas capitais, o que demonstra uma desigualdade no acesso à saúde. A chuva forte que atinge Salvador provocou mais de 250 ocorrências em 24 horas. Quase todas as sirenes instaladas em áreas de risco foram acionadas. Houve mais de 80 deslizamentos de terra. Não houve registro de mortes. Do alto dá para ver o tamanho do estrago. O deslizamento fez parte de um prédio vir abaixo. 4 veículos ficaram soterrados. 17 famílias tiveram que deixar os apartamentos. A minha esposa me acordou, ela estava assustada, escutou um estalo, né, muito grande. Aí eu fui prontamente verificar na janela o que estava acontecendo. E aí quando eu vi, já estava meio que o muro cedendo, né, e o barro descendo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um bebê e as irmãs gêmeas de 7 anos ficaram 4 horas em cima da cama, esperando a água baixar. A família perdeu praticamente tudo na casa. Alguns estudantes tiveram que passar no meio do alagamento, a caminho da escola. Neste condomínio, os moradores resgataram um jacaré que apareceu no estacionamento após ser arrastado pela água. Mais de 1.200.000 pessoas vivem em áreas de risco em Salvador. É a cidade do país com o maior número de moradores em encostas. A Defesa Civil da capital baiana tem alertado a população para procurar locais seguros. Mais de 2.000 alunos de 6 escolas estão sem aulas, porque os prédios vão servir de abrigo para as famílias desalojadas. Em 8 bairros, sirenes de alerta foram acionadas. Em apenas 7 dias, choveu mais do que a média histórica para todo o mês de abril. E o tempo instável deve seguir até quarta-feira. E não foi só em Salvador, não. A semana começou com chuva em boa parte do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, essa chuva vai dar trégua? Como é que vai ser? Boa noite. Oi, Cris. Olha, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ela segue nesse ritmo. Agora, no Sul e no Sudeste, ela ganha força ao longo da semana. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. Neste momento, as imagens de satélite mostram poucas nuvens carregadas sobre o país. Amanhã, uma nova frente fria chega à noite no Rio Grande do Sul e deixa o tempo mais instável no interior do estado. Entre as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os ventos e o calor são responsáveis pelas pancadas. Atenção! São Luís, Natal e Salvador. Os temporais podem causar transtornos. Nesta terça, tempo firme nas áreas claras aqui do mapa. Em Porto Alegre, em Campo Grande, no Recife, os termômetros marcam até 29 graus à tarde. No Rio de Janeiro, máxima de 33. Em Rio Branco e em Macapá, até 32. Em São Paulo, semana de temperaturas mais amenas. Nesta terça, faz até 28, com pancadas à tarde. Na quarta, 29. Na quinta, 28 de novo. E na sexta, a chuva aperta e a temperatura não passa dos 25 à tarde. No Tempo Delivery, temos o pedido da Eunice, que é de Valparaíso, São Paulo, Lídia. Vamos lá, Celso. Eunice, boa noite para você. Olha, se prepare para uma semana quente e abafada. Entre terça e quinta, previsão de pancadas de chuva no fim da tarde, com máximas de 32, 31 e até 33 graus. E a Roseli está de olho na previsão para a cidade de Gaspar, Santa Catarina. Opa! Roseli, seguinte, até quarta, máxima de 31 com pancadas à tarde. Na quinta, a chuva e a temperatura cai, faz até 26. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até amanhã, Lidy. Ainda hoje no Jornal da Record, a prisão de candidatos a vagas na Polícia Militar que eram procurados pela Justiça no Rio de Janeiro. A joia Hendrick brilha, Abel Ferreira vira recordista e o Palmeiras conquista o tricampeonato paulista consecutivo. Ministro da Defesa de Israel promete continuar a guerra depois de uma possível trégua e diz que as tropas já se preparam para os próximos combates.
O governo anunciou hoje um programa para reduzir a espera no atendimento do SUS, o Sistema Único de Saúde. Segundo a ministra da Saúde, serão contratados especialistas para aumentar o atendimento no serviço de telesaúde. O plano do governo é realizar até 1 milhão de cirurgias planejadas por ano. O presidente Lula participou do evento em Brasília e foi vacinado contra a gripe. Ele demonstrou apoio à ministra da Saúde. Eu acho que a Lívia, falando manso do jeito que ela falou, eu posso até achar, Lívia, que as pessoas podem até... alguém não gostar de você, mas eu duvido que tenha alguém que não acredite em cada palavra que você fala. Paulistão 2024, o Palmeiras venceu o Santos e conquistou o estadual pela 3ª vez seguida. Quem sabe tudo sobre o assunto, é claro, é o Bruno Lohans, que vai nos trazer os detalhes desta grande final. Oi, Bruno, boa noite. Quais foram os destaques desse jogaço? Foram muitos, né? Foi um jogaço de bola super disputado. Boa noite, Cris, boa noite, Celso. Mas é impossível não falar, por exemplo, desse Palmeiras que conquista um tricampeonato super expressivo de Endrick, né? A joia palmeirense que disputou a sua última final antes de rumar para a Espanha, antes de chegar ao Real Madrid. E se a gente pensar, então, ainda no Paulistão, num tricampeonato do Palmeiras, essa conquista não vinha há mais de 90 anos. A caravela portuguesa no mar palmeirense antes da bola rolar era uma homenagem. Mostrava a força e as glórias dessa equipe do comandante Abel Ferreira. E o garoto, no mastro mais alto, não era por acaso. Com apenas 17 anos, ele foi de novo a estrela da noite. Endrick, mesmo com uma lesão na coxa, era a última chance dele ganhar um título dentro do estádio que o apresentou para o mundo. Infelizmente eu estou machucado e isso não me abalou em nada. Eu tratei para poder jogar porque, como eu falei, o Palmeiras é o time do meu coração, o Palmeiras é o time que sempre esteve comigo e eu preciso retribuir isso com alguma coisa. E foi dos pés de Endrick, ou melhor, de um pênalti cometido nele, que tudo começou. A grande polêmica da partida. O comentarista de arbitragem da Record, Salvio Spínola, concordou com a marcação. Na minha opinião, acertou a arbitragem de vídeo, de recomendar a revisão, e acertou o árbitro de mudar a sua decisão, de marcar o pênalti. Enquanto o árbitro Rafael Claus e o VAR verificavam o lance, o Endrick parecia já saber. Ele colocou a bola embaixo do braço e veio exatamente para cá, para a marca do pênalti, esperando. Só que para esses momentos, o Palmeiras tem um especialista no assunto e teve uma troca. Rafael Veiga assumiu a responsabilidade e fez o 12º gol dele em decisões de campeonato. O senhor sangue frio. Mas para conquistar o título, o Palmeiras precisava de mais. Esforçado, Endrick foi quem roubou a bola e deu início ao gol do título. O uruguaio Piquerez deu um belo drible e cruzou na cabeça do argentino Flaco Lopes. Ele ajeitou para o também argentino Aníbal Moreno. Um gol bem sul-americano, que garantiu o tricampeonato paulista consecutivo. Feito que o Palmeiras não conseguia desde 1934. Na coletiva, o Abel levou o tradicional banho dos campeões. Festejou, mas segue com sua caravela palmeirense olhando pela luneta para as próximas taças à vista. O problema é que esse barco, a partir de julho, não vai contar com mais sua jovem estrela. Um ídolo palmeirense e brasileiro que se despede das grandes decisões. Eu sei que não vai dar para mim virar ídolo de todo o Brasil, porque tem pessoas que não gostam de mim. Mas eu creio que para essa nova geração, para esses novos meninos, eu quero sim ser um novo ídolo. Eu quero sim ser uma pessoa que incentiva eles. Eu quero ser uma pessoa que eles olhem para mim e pensem, se ele conseguir, eu posso conseguir. Que eu fiquei pensando, né? Eu sei que tem gente que não gosta de mim, né? Que eu não posso ser o ídolo de todo mundo. Endrick, você é ídolo de 99%. Se tem esse pouquinho que restou que não gosta de você, esquece, vai pro jogo. Ele tem tudo para ser o melhor jogador do mundo. Com esse troféu, Abel chega a 10 títulos com o Palmeiras e se iguala a Oswaldo Brandão. São os dois mais vitoriosos técnicos do clube. Quando subo ao viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.
a rotina de festa verde, né? E o fim de semana foi de decisões em outros estaduais. No Rio de Janeiro, o Flamengo levantou a taça e encerrou a disputa invicto. O time, comandado por Tite, bateu o Nova Iguaçu por 1-0. Depois do cruzamento, Bruno Henrique bateu de primeira, um golaço. É o 38º título estadual do Flamengo, o maior campeão carioca. Em Minas Gerais, o Atlético venceu o maior rival, 3-1 sobre o Cruzeiro. Foi o 5º título seguido do Galo. Com o resultado, o argentino Larcamón, técnico do Cruzeiro, acabou demitido. Pelo Campeonato Baiano, Wagner Leonardo pegou no rebote e fez Vitória 1, Bahia 0. Everton Ribeiro bateu bonito e deixou tudo igual, 1-1. Como havia vencido o primeiro jogo, o título ficou com o Vitória. O Grêmio conquistou o 7º título consecutivo no Rio Grande do Sul. Destaque para o veterano Diego Costa, que marcou o dele na vitória por 3-1 contra o Juventude. No Paraná, o Atlético venceu o Maringá por 3-0 e levantou a taça pelo 2º ano seguido. Ceará e Fortaleza empataram por 1-1 e o título foi decidido na disputa de pênaltis. Na última cobrança, Richard defendeu o chute de Machuca e o Ceará soltou o grito de campeão, interrompendo uma sequência de 5 conquistas do Fortaleza. Em Brasília, Capital e Ceilândia não saíram do 0. E o título do Candangão também foi decidido nos pênaltis. Destaque para o goleiro Thiago Santos, que defendeu 4 cobranças. Ceilândia, campeão brasiliense, depois de 12 anos. Eu fico por aqui e em 2025 a Record continua como emissora oficial do Paulistão. E como de costume, você vai ter uma cobertura completa aqui no Jornal da Record. Cris e Celso, uma honra. Muito obrigada, Bruno, por essa temporada. Foi uma alegria ter você. Obrigado. Valeu, Bruno. Parabéns. Veja a seguir. Alexandre de Moraes manda investigar bilionário Elon Musk, que ameaçou descumprir decisões do STF. Depois do embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, governistas querem colocar em votação na Câmara o projeto que regulamenta as redes sociais. Aumenta o número de vítimas que transferem dinheiro pelo Pix enganadas por golpistas. Em 2 anos, bancos receberam mais de 4 milhões de denúncias. A polícia de São Paulo tem intensificado o combate das chamadas drogas K. O foco dos investigadores são as chamadas casas-bomba, onde traficantes fabricam e armazenam esse tipo de entorpecente sintético. A polícia apreendeu hoje de manhã, na zona norte da capital paulista, 50 porções da droga sintética conhecida como K9. O entorpecente, também conhecido como droga zumbi, causa alterações no sistema nervoso central e é extremamente viciante. Aos 25 anos, esta é a 19ª internação desse rapaz. Desta vez, por causa da dependência desse tipo de substância sintética. Ela trava o seu sistema central, você tenta andar, você não consegue, você começa a ter alucinação, ver coisas que não existem, ouvir coisas também. As chamadas drogas K são substâncias sintéticas desenvolvidas em laboratório e têm efeitos que podem ser piores do que o crack. Os usuários quase sempre ficam agressivos. O representante desta clínica de recuperação diz que nos últimos 3 anos, a procura por ajuda por causa das drogas K tem crescido. São jovens, né, que estão ali, né, passando dificuldades, às vezes, de trabalho, né, de autoafirmação. É uma situação muito difícil, vem crescendo assustadoramente, né, nas internações, esse tipo de prática agora do K9 e K2. Nos primeiros 3 meses deste ano, o Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes recolheu mais de 6,5 kg de drogas K. De fevereiro para março, houve um aumento de 40% no número de apreensões. Segundo a polícia, uma das causas é o aumento nas operações policiais que combatem o tráfico da droga. A gente intensificou desde 2023, desde janeiro de 2023, o combate nas casas-bombas, que são o quê? As centrais de distribuição
das drogas que abastecem as biqueiras, né, as chamadas bocas de fumo. Então a gente achou que a melhor maneira de a gente combater, e mostrou que estávamos certos com os números, foi correndo atrás dessas centrais. No Rio de Janeiro, 9 candidatos a soldado da Polícia Militar foram presos durante o concurso da corporação. Eles tinham mandados de prisão em aberto, inclusive por homicídio. As prisões aconteceram neste final de semana, quando foi realizado o processo de seleção. Uma ação da Subsecretaria de Inteligência e da Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal prenderam 9 candidatos durante o concurso da Polícia Militar. Esses 9 candidatos tinham mandados de prisões ativos e um deles, um mandado de prisão pelo crime de homicídio. O que esses candidatos não sabiam é que eles já vinham sendo monitorados pelo setor de inteligência da PM. Identificados, os foragidos foram detidos assim que chegaram aos locais de prova. Mais de 117 mil pessoas se candidataram às 2.000 vagas oferecidas pela Polícia Militar do Rio. O salário inicial de um soldado é de cerca de R$ 5.200. O concurso foi retomado depois que todo o processo de seleção, iniciado no ano passado, foi anulado por suspeita de fraude. 20 pessoas foram presas porque teriam usado celulares e documentos falsos durante o exame. No período de suspensão, o Supremo Tribunal Federal também considerou inconstitucional um dos artigos do edital que destinava uma cota de 10% para mulheres. Após a análise do Supremo, o ingresso dos aprovados ficou restrito às notas obtidas pelos candidatos. As movimentações do Pix bateram um novo recorde. Na última sexta-feira, foram mais de 200 milhões de transações em um único dia. O número de solicitações de devolução de Pix por golpes também cresceu mais de 60% em 2023. O aviso chegou numa mensagem com a foto da filha deste homem, que prefere não se identificar. Dizia que ela tinha trocado o número de celular. Logo depois, um pedido de ajuda. Estou com um problema aqui, não estou conseguindo pagar essa conta, você pode pagar para mim? Quando uma nova mensagem veio para pedir mais um Pix, ele percebeu a armadilha. E aí me atentei a mandar uma mensagem no grupo da família. Perguntei e ela disse, não pedi nada. Eu falei, puxa vida, demorou, mas eu caí num golpe, não teve jeito. A vítima procurou o banco para pedir o dinheiro de volta, mas ainda não teve uma resposta. No fim de 2021, o Banco Central lançou um sistema chamado de Mecanismo Especial de Devolução do Pix, o MED. Os bancos passaram a disponibilizar canais de comunicação para os clientes solicitarem o reembolso em 2 situações, por falha operacional ou golpe. No segundo caso, é preciso apresentar um boletim de ocorrência e provas da fraude, como prints com a abordagem dos criminosos. O banco do cliente entra em contato com o banco da conta que recebeu a transferência e o valor é bloqueado para uma análise apontar se houve mesmo fraude e aí ocorrer a devolução. O problema, segundo esta advogada, é que muitas vezes o dinheiro já foi transferido para outras contas. A extensão do mecanismo especial de devolução, ela é limitada. Elas têm autonomia para agir somente ali na conta que são responsáveis ali pela gestão. Desde que o mecanismo de devolução começou a funcionar, as denúncias de golpes vêm aumentando. Em 2022, houve mais de 1,5 milhão de pedidos aos bancos para receber dinheiro de volta. No ano passado, foram mais de 2,5 milhões de casos. A soma dos valores transferidos via Pix nesses 2 anos por vítimas que dizem ter sido enganadas pelos criminosos passou de 7 bilhões de reais. E o Banco Central diz não ter a informação de quanto desse dinheiro foi efetivamente devolvido. Para não depender de um pedido de devolução, o melhor é estar atento, para não acreditar na conversa dos criminosos. Ao invés de você recebeu ali o contato e já deposita, isso tem grandes chances de ser uma fraude. Então, fazer essa dupla checagem sobre esse pedido, ele é crucial. O julgamento de Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi suspenso hoje pela 3ª vez. O placar, nesse momento, é favorável ao senador, eleito pelo União Brasil.
Hoje, 2 desembargadores acompanharam o relator e votaram contra a cassação do ex-juiz da Lava Jato. No entendimento deles, não houve gastos excessivos na pré-campanha de Moro. O placar está em 3-1 pela absolvição do senador. Ainda faltam 3 votos e Moro só precisa de mais um para se livrar da cassação. A expectativa é de que o resultado saia amanhã. Seja qual for a decisão, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, reagiu às postagens do bilionário Elon Musk sobre descumprir decisões da corte e afirmou que as empresas que operam no Brasil estão sujeitas à Constituição Federal. Musk será investigado depois de uma série de postagens em que criticou o Supremo e chegou a defender o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes mandou abrir um novo inquérito e incluir Elon Musk no inquérito das milícias digitais. O bilionário é dono da rede social X, antigo Twitter, desde 2022. Segundo o ministro, as postagens de Musk caracterizam a utilização de mecanismos ilegais por parte da rede social X e há fortes indícios de crime de Elon Musk na instrumentalização criminosa investigada em diversos inquéritos. Para Moraes, a flagrante conduta de obstrução à justiça brasileira, a incitação ao crime, a ameaça pública de desobediência às ordens judiciais e de futura ausência de cooperação da plataforma X desrespeitam a soberania do Brasil. Na decisão, o ministro afirmou ainda que as redes sociais não são terra sem lei. As redes sociais não são terra de ninguém. Moraes decidiu investigar o bilionário depois que ele ameaçou descumprir decisões do STF e liberar contas suspensas a partir de inquéritos relatados pelo ministro. Numa série de publicações, Musk questionou o que chamou de suposta censura no Brasil. Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Hoje, depois da abertura das investigações, Musk voltou a provocar Moraes e escreveu na rede social: "Este é o cerne do problema. O que você diz, Alexandre? Vamos debater isso abertamente." Da promessa de desbloquear todos os perfis barrados pelo STF, o bilionário até agora só desbloqueou uma das contas, a do blogueiro Alan dos Santos, considerado foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos desde 2021. Alan fez uma transmissão ao vivo para cerca de 10 mil pessoas na noite deste domingo. O descumprimento da decisão de Moraes pode levar a rede de Musk a pagar multa de R$100 mil por perfil desbloqueado. As críticas do bilionário uniram o Supremo. O presidente da corte divulgou nota que foi endossada por todos os ministros do STF. Luiz Roberto Barroso afirmou que o inconformismo contra a democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais, que decisões judiciais podem ser questionadas, mas jamais descumpridas, e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. A própria rede social, a X, pode ser responsabilizada e a plataforma tem uma série de responsabilizações que são de natureza financeira, pecuniária, até mesmo sendo derrubada eventualmente por meio de uma decisão judicial, e a pessoa física do Elon Musk também pode responder. O problema de ser um estrangeiro não o isenta de uma eventual responsabilização se vir a cometer algum tipo de crime dentro da normatividade brasileira. Em Brasília, já há um consenso de que é preciso regulamentar a atuação das plataformas digitais. Líderes partidários se reúnem amanhã para debater o assunto. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo vai apresentar propostas com alcance internacional contra o discurso de ódio e notícias falsas. Nas redes sociais, Messias afirmou que as Big Techs precisam prestar contas e respeitar a legislação dos países onde operam. No Brasil, a liberdade de expressão é sagrada, mas não existe imunidade digital para cometimento de crimes. No Congresso, parlamentares pressionam para a votação do projeto de lei das fake news. O texto torna crime o financiamento ou a divulgação de mensagens falsas. Também prevê a responsabilização das redes sociais por conteúdos criminosos e cria prazos para o cumprimento de decisões judiciais. O projeto trata ainda da remuneração do conteúdo jornalístico nas plataformas digitais.
O projeto voltou ao foco das discussões políticas depois das publicações de Elon Musk. O presidente da Câmara, Arthur Lira, me disse que só será possível ter uma avaliação se a proposta irá à votação depois de conversar com os líderes partidários. Amanhã, o governo pretende retomar as discussões do PL das fake news na reunião de líderes, marcada para a residência oficial da presidência da Câmara. O texto já foi aprovado no Senado em 2020. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Outro tema que tem avançado no Senado é o projeto que trata da regulamentação da inteligência artificial. Os encaminhamentos junto ao líder da oposição têm sido muito positivos no diálogo com o governo, do apoio do governo ao relatório que vem a ser apresentado pelo senador Eduardo Gomes. Veja a seguir o caso do espião russo que se passava por diplomata aqui no Brasil. E as imagens do eclipse total do Sol. O fenômeno mobilizou o mundo nesta segunda-feira. Uma força-tarefa tenta identificar de onde veio a substância química que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem água na região metropolitana do Rio de Janeiro. Policiais civis e fiscais do Instituto Estadual do Ambiente fizeram buscas em 16 empresas. 14 delas atuam no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Os agentes tentam identificar a origem do poluente que paralisou por quase 3 dias o sistema Imunana Laranjal, a segunda maior estação de tratamento de água da região metropolitana. Cerca de 2 milhões de moradores foram afetados. O tolueno, substância tóxica e altamente cancerígena usada na fabricação de gasolina e solventes, foi encontrado em alta concentração neste trecho do manancial. Foi preciso construir uma barreira para impedir o vazamento. O abastecimento só foi retomado após análises indicarem queda nos níveis de contaminação. Pode consumir a água ela está como da última vez que funcionou a estação de tratamento, então sem problema nenhum. As investigações sobre a contaminação se concentram em empresas que já pediram licença para uso do tolueno ou fazem o transporte de produtos químicos. Além da apreensão de documentos e amostras, pelo menos 6 pessoas foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota, a Petrobras reafirmou que não usa o tolueno nas atividades no Rio de Janeiro. O Ministério Público também investiga o caso. Comprovado o crime, pode ser uma multa até 50 milhões, perder o direito, perder a licença de trabalho, da atividade, né, de continuar lá produzindo a sua atividade. Então, assim, nós iremos punir ao rigor da lei. O número de empréstimos consignados a beneficiários do INSS, aquele que desconta direto lá na aposentadoria da pessoa, subiu 54% em apenas um mês. Então vamos pedir ajuda para Patrícia Lages, porque muita gente está recorrendo a esse tipo de empréstimo sem conhecer as regras. Oi, Pati, boa noite. Situação perigosa. Precisa prestar atenção, né, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, e boa noite para você de casa. Vamos entender melhor como funciona essa modalidade. A ideia de que o consignado a aposentados e pensionistas tem juros bem baixinhos é um mito. A taxa é apenas menor do que um empréstimo comum, pela garantia de ser descontado antes mesmo do beneficiário receber. Mas veja esse comparativo aqui. Hoje, os juros do consignado estão em 1,72% ao mês, o que é mais do que o triplo do rendimento da poupança, que é de 0,5%. Também é preciso levar em conta que durante todo o período de desconto do consignado, o valor do benefício será menor. Então, se o beneficiário contrata um empréstimo porque não está conseguindo pagar as suas despesas, nos meses futuros vai ficar com o orçamento ainda mais apertado. E tem outra coisa também, não é, Paty? Muita gente pensa que a conta cessa quando a pessoa faleceu. Não é bem assim, né?
Não é não, viu, Cris? Olha, uma decisão recente da 10ª turma do Tribunal Regional Federal determinou que a dívida permanece mesmo após o falecimento do devedor. Por isso, atenção, a extinção da dívida só ocorre em 2 ocasiões. Se no momento da contratação foi feito um seguro chamado prestamista, que é um seguro que cobre o valor de todas as parcelas restantes, ou quando o beneficiário não deixa nenhum bem. Agora, se houver herança, embora os herdeiros não sejam obrigados a pagar a dívida do próprio bolso, eles terão de usar o patrimônio deixado pelo falecido para quitar o empréstimo. Cris, Celso. Obrigada, Paty. Cenas de violência foram registradas durante as partidas dos campeonatos estaduais. Em Belém, um torcedor morreu baleado perto do estádio, onde Paysandu e Remo disputaram a primeira partida da final do Campeonato Paraense. A confusão foi entre os próprios integrantes das torcidas organizadas do Remo. Tiros foram disparados. Paulo Alexandre Dias, de 29 anos, foi atingido e não resistiu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, o autor dos disparos é um policial militar da reserva. Ele não atuava mais pela PM desde 2022 e foi ao estádio para assistir a partida. A delegacia do torcedor investiga o caso. Os clubes Remo e Paysandu repudiaram a violência nos estádios. Tinha criança, tinha mulheres, todo mundo correu desesperado. Meu filho foi atingido por quê? Porque ele estava de costas, ele não teve tempo nem de se defender. Esta é a 3ª morte registrada este ano, motivada por brigas entre torcidas organizadas de Remo e Paysandu. As cenas de violência não se restringiram a Belém. Em Salvador, o ônibus de uma torcida organizada do Bahia foi atacado. Um torcedor ficou ferido. Em Curitiba, um homem foi agredido em um bar por torcedores do Atlético Paranaense. A vítima foi levada em estado grave para o hospital. O caso Robinho. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-jogador ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Robinho querem que ele fique em liberdade até o fim dos recursos na Justiça. Segundo o Ministério Público, o benefício não é previsto na Constituição em casos de homologação de decisões estrangeiras. Robinho foi condenado em 2022 a 9 anos de prisão por estupro na Itália. O parecer da PGR foi solicitado pelo ministro do STF, Luiz Fux, que já negou um pedido de habeas corpus ao ex-jogador. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento sobre o papel constitucional das Forças Armadas e descartou por unanimidade a função de poder moderador dos militares. Ficou estabelecido que Exército, Marinha e Aeronáutica são instituições a serviço do poder civil eleito pelo povo por meio do voto. O tribunal reafirma que, de acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República autorizar o emprego das forças militares quando houver violação da segurança pública interna. A medida pode ser tomada pelo presidente a pedido dos outros 2 poderes, legislativo e judiciário, mas somente para a garantia da lei e da ordem e nunca contra o Congresso ou o Supremo. Destaque internacional: o Equador afirmou que está aberto para restaurar as relações diplomáticas com o México. A declaração veio depois que o governo mexicano anunciou que vai denunciar o Equador à Corte Internacional de Justiça pela invasão à embaixada mexicana em Quito, na última sexta-feira. A ação foi para capturar o ex-vice-presidente equatoriano, Jorge Glass. O exército israelense deixou a cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, depois de 6 meses de guerra. O primeiro-ministro de Israel afirmou hoje que já existe uma data para a ação militar na região de Rafah. As tropas de Israel se preparam para uma nova incursão. Segundo o premier Benjamin Netanyahu, uma data já foi definida para uma operação em Rafah, local considerado como o último refúgio dos terroristas do Hamas. Essa data não foi revelada. Apesar do anúncio, o governo de Israel e o grupo Hamas ainda negociam um acordo de paz. Nenhum dos 2 lados confirmou progresso nas negociações. Mas, segundo a TV estatal do Egito, Al Kahira News, um alto funcionário do Departamento de Segurança egípcio afirma que já haveria um acordo sobre os pontos básicos da proposta de cessar-fogo. Um
Um acordo de trégua na faixa de Gaza poderia causar ainda mais turbulências no cenário político aqui de Israel. Partidos que compõem o governo ameaçaram deixar a coalizão se o país assinar um cessar-fogo antes de derrotar o grupo terrorista Hamas. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, afirmou que se Benjamin Netanyahu decidir interromper a guerra agora, não terá mais o apoio necessário para continuar o mandato de primeiro-ministro. Já o líder do partido de centro, Yair Lapid, disse ser a favor do acordo porque já é hora de trazer os reféns de volta para casa. Em Jerusalém, milhares de pessoas se reuniram mais uma vez para pedir o retorno dos sequestrados que estão na faixa de Gaza. Na fronteira com o Líbano, um ataque israelense matou um comandante do grupo terrorista Hezbollah nesta segunda-feira. O Ministério das Relações Exteriores monitora o caso de um espião que se passava por diplomata na Embaixada da Rússia em Brasília. A presença dele foi identificada pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A Ariane Bittencourt tem os detalhes direto de Brasília. Boa noite, Ariane. Boa noite, Celso, Cris. Segundo a ABIN, o espião tinha o objetivo de convencer brasileiros a virarem informantes. De acordo com o Itamaraty, Sergei Tchumilov chegou ao Brasil em 2018 para assumir o posto de primeiro secretário na Embaixada da Rússia, aqui em Brasília. A suspeita é de que ele reunia informações sobre temas de interesse do Serviço de Inteligência russo. Sergei deixou o Brasil em julho do ano passado, após um pedido do governo russo. O caso é tratado sob sigilo. A ABIN informou que não nega nem confirma casos de contra-espionagem. Já a Embaixada da Rússia não se manifestou. Cris, Celso. Obrigado, Ariane. Um eclipse solar total pôde ser visto hoje nos Estados Unidos, México e Canadá. Aqui do Brasil, só foi possível acompanhar pela internet. O fenômeno durou menos de 5 minutos, mas já foi o suficiente para mobilizar multidões. Em encontros organizados nos 3 países, foram distribuídos óculos especiais e até mesmo telescópios para os visitantes. No estado americano do Arkansas, mais de 600 pessoas aproveitaram o momento raro para casar. I love you. O eclipse solar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. Nessa situação, a Lua bloqueia os raios solares que chegam ao planeta. Cerca de 31 milhões de pessoas vivem por onde passou o eclipse. A expectativa das autoridades era de que mais de 3 milhões viajassem até pontos dessa rota por causa do fenômeno. Desta vez, o Brasil ficou fora do trajeto e só em 2045 vai ser possível acompanhar do país um eclipse solar total. O jeito foi se contentar com a internet. O canal da Agência Espacial Americana transmitiu ao vivo o evento astronômico. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Reis, edição especial. E logo depois de Gênesis, tem Doc Investigação com novas revelações de um caso polêmico: o assassinato de 2 adolescentes em Pernambuco. Você não pode perder. Ótima noite para você. Boa noite.